Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de outubro, sábado, 29º sábado do tempo comum. Hoje temos a oportunidade de celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. O sábado, por excelência, é dedicado à Virgem Maria. Por quê? Pelo fato de que quando a igreja estava fazendo a experiência do luto pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo na Páscoa, o Sábado Santo, Maria mantinha a fé da igreja viva em seu coração. Toda a fé havia se extinguido. Os discípulos estavam prostrados, estavam desanimados, e Maria mantém a fé da igreja acesa como em uma vela em seu coração, em meio ao ofício das trevas. Aquela que creu, que acreditou até nos momentos mais difíceis, é digna então de ser recorrida, e ela é mestra da fé. Peçamos à Virgem Maria que nos ensine a amar o seu Filho e crer verdadeiramente em sua palavra. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então Nossa Senhora no sábado. Maria é para nós modelo de discípula, que em tudo soube fazer a vontade de Deus Pai, guardar em seu coração a palavra eterna do Pai, que é o próprio Jesus Cristo. Antes de gerar Jesus em seu ventre, ela gerava o Deus da vida em seu coração. Que ela também nos ajude a viver este caminho. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante de uma realidade. Aqui nos narra logo no primeiro momento, antes de Jesus falar uma parábola, ele se depara com uma ocasião triste. Um grupo de galileus
eles foram mortos por Pilatos e o sangue desses galileus foram oferecidos ou misturado ao sangue dos sacrifícios dos deuses pagãos. Isso para o povo judeu era algo horrível, era passível de um pecador muito grande. Quem tinha um pecado grande, então ele muitas vezes era passível de grandes tragédias. Então, mesmo no momento da morte, ter então o corpo, ter então a vida profanada desta forma. O sangue que é misturado com o sangue do sacrifício dos falsos deuses. Este grupo que vem ao encontro de Jesus questiona, vem trazer esta notícia. E Jesus se utiliza deste exemplo para ensinar. Jesus diz: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido de tal coisa? Eu vos digo que não. E aí então Jesus diz: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos da mesma forma. Ou seja, muito pior do que esta morte, que é misturado o sangue com o sangue do sacrifício, é sobretudo a segunda morte, a morte definitiva, ou seja, ser condenado ao fogo do inferno. Por isso Jesus fala: é necessário se converter, é necessário mudar de vida, é necessário ir ao seu encontro. E então ele fala, sobretudo então, desta parábola da figueira que não está dando fruto. O dono da vinha que vai, procura um figo, não encontra, vai de novo, não encontra, e ano após ano não encontra. Então ele chega ao vinhateiro e diz: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Então, este dono não vê solução para aquela árvore, não vê solução para a figueira. E perceba o que o vinhateiro propõe. Perceba, amados irmãos e irmãs, como o Deus da vida age em nossa história. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira. Ainda este ano vou cavar em volta dela, colocar adubo, para que possa, talvez em uma ocasião, dar bons frutos. O que é este adubo? O que poderia ser este adubo em nossa vida? É, de fato, de certo modo, nutrir a unção, nutrir a devoção, nutrir a fé para as coisas de Deus. Nós precisamos aderir à graça de Deus na nossa vida, o projeto de Deus para a nossa história. Como? Vida de oração, busca e vivência de igreja, buscar os sacramentos. Tudo isso são meios e caminhos que podem ir nos dando a graça de dar frutos. Frutos para o reino, frutos para a vida em Cristo. Peçamos, portanto, esta graça. Vinde, Senhor, e nos ajude. Cave, Senhor, em nossa vida, para que possamos ser adubados por Tua presença, ou em outras palavras, para que possamos ser cuidados, se necessário podados, para que possamos assim gerar bons frutos, frutos de amor, de justiça, de concórdia. Por isso, ide ao encontro do Senhor. Não tendes medo de ir ao encontro dele e deixai ser por ele trabalhado, podado, e assim também possas dar bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.